Fala galera, Alberto Mota do canal Caiu na Química, um canal voltado aí a passar informações sobre notícias que saem principalmente relacionadas à química, ao conteúdo química, mas tem vários outros vídeos aí. E hoje a gente vai falar sobre o Nobel de Química desse ano, o Nobel de Química de 2020 aí, esse ano nosso tão atípico, tão chato aí de ficar em quarentena em casa, né? O Nobel de Química de 2020 saiu aí dia 7 de outubro, há uns dias atrás, e quem levou o Nobel aí foram duas mulheres, né? Mostrando aí o poder das mulheres e que as mulheres têm que estar onde quiserem, não tem lugar de mulher onde ela bem entender. As mulheres que ganharam aí foi a Emmanuelle Charpentier e a Jennifer Doudna. Elas ganharam juntas aí 10 milhões de coroas suecas, que equivale a mais ou menos 6 milhões e 300 reais. Cada uma então vai levar 3 milhões e 150 mil reais para casa, se a gente fosse converter. Uma bela quantia, mas importante é a contribuição delas com a ciência aí, tá? Falar só um pouquinho delas. A Emmanuelle Charpentier, ela nasceu em 1968, tem então aí seus 50 anos de idade, por volta dos seus 50 anos de idade, nasceu na França, fez o doutorado também na França e trabalha no Instituto Max Planck em Berlim, na Alemanha. A Jennifer Doudna, ela já é americana, né? Nasceu em 1964, também por volta dos seus 50 anos. Fez doutorado em Harvard, nos Estados Unidos também, e é professora em Berkeley, na Universidade da Califórnia aí, tá? Então as duas mulheres, mais uma vez mostrando a capacidade das mulheres aí, superior até a dos homens. As pessoas falam que lugar de mulher na cozinha, esses papos velho, nada a ver. Mas lugar de mulher, igual eu falei, é onde ela quiser, mostrando aí que nas ciências elas têm muito espaço e fazem trabalhos extremamente relevantes aí. Né? O que elas descobriram, essas mulheres? Elas descobriram, na verdade, né, uma das ferramentas mais afiadas da genética aí, que é como se fosse uma tesoura genética. Como assim uma tesoura genética? É como se fosse uma tesoura. Elas conseguiram descobrir uma tesoura que é capaz de cortar o DNA no pedaço que você quiser, a parte do DNA que você quiser, né? Usando isso daí, deixa eu mudar aqui o visorzinho só para colocar um grifa-texto que fica melhor. Marca-texto aqui. Né? Usando isso, elas podem alterar o DNA de animais, de plantas que já vem sendo usado, a gente vai comentar um pouco isso, e de micro-organismos com extrema precisão. Então elas conseguem escolher ali qual parte do genoma elas vão cortar. Imagina a utilidade dessa descoberta aí. Né? Teve um impacto revolucionário nas ciências e está contribuindo para novas terapias, por exemplo, contra o câncer, e pode tornar realidade o sonho de curar doenças, por exemplo, hereditárias aí. Como que elas descobriram? A descoberta delas, como muitas outras descobertas, foi inesperada, né? Elas descobriram durante um estudo da Charpentier, que é aquela alemã lá, na verdade ela é francesa, né? Ela só trabalha na Alemanha. Ela estava estudando o Streptococcus pyogenes, que é uma bactéria, né? Uma das bactérias que mais causam danos à humanidade, e descobriu uma molécula aí, ó, chamada Tracker RNA. Vou falar assim, tá? Tracker RNA, a gente vai entender como que funciona. E essa Tracker RNA que é mais ou menos a tesourinha que ela vai usar, né? Seu trabalho mostrou que essa Tracker RNA faz parte de um sistema imunológico da bactéria, que é chamado CRISPR-Cas, que desarma os vírus ao clivar o DNA do vírus, né? O que é esse CRISPR primeiro, né? O CRISPR é como se fosse um sistema de defesa que as bactérias possuem contra os vírus, né? Esse sistema CRISPR aqui, o CRISPR, ele vem de uma sigla em inglês aí, né? Que significa aí, ó, repetições palindrômicas curtas, agrupadas e irregularmente interespaçadas. Olha o tamanho do nome, mas explicando basicamente o que vai ser isso daí é o seguinte, ó. Ela consegue pegar quando se entra algum DNA viral aí dentro da bactéria, ela consegue colocar esse DNA viral numa sequência de DNAs aí, espaçadas aí, elas têm um espaçamento, né? Ela tem uns espaçadores aqui, ó, até o nome eu escrevi aqui para não esquecer, ela tem um espaçador de DNA chamado protoespaçador, né? E ela vai como se fosse fazendo uma fita que tem esses DNAs dos vírus aí nessa fita, né? Nesse sistema aí de repetições palindrômicas. Palíndromo é quando você consegue repetir uma frase para o mesmo lado, assim, tipo
socorram-me subir no ônibus em Marrocos. Isso é um palíndromo, por exemplo, tá? Então elas fazem essas fitas de DNA contendo DNAs virais espaçados aí por esses protoespaçadores. E para que elas fazem isso? Aí aqui esse desenho eu peguei até também do próprio site lá do Nobel, lá tem essa ilustração, se alguém quiser depois usar, né? Quando ela faz isso daí, ela pode criar um RNA desse DNA CRISPR que ela monta, né? Ela monta então o RNA, ligando aí, ela vai produzir nesse RNA. E o que ela vai fazer com esse RNA? Aqui que entra essa tracker RNA que a pesquisadora conseguiu descobrir, né? Ela é como se fosse uma molequinha ali, ó, uma proteína que ela vai se encaixar nessa parte aqui, nesse protoespaçador aí do RNA, nesse caso aqui, do RNA. Aqui ela tá aqui, ó, bem destacadinha. Deixa eu dar até um zoom para ficar melhor da gente ver. Ela vai se encaixar ali, né? Quando ela se encaixa, juntamente com isso daí, vem uma outra proteína aqui chamada Cas9. Essa Cas9, junto com ela, é como se ela marcasse o RNA. Essa Cas9 vem junto com essa tracker RNA. E aí ela corta os pedaços desse RNA direitinho nessas partes onde ela vai inserir esse tracker RNA. Por isso que eles chamaram de tesoura. E aí ela monta esse esquema aqui, ó. Essa tesoura genética. O que ela vai fazer com essa tesoura genética? Tá vendo que ela tem um pedaço daquele vírus do começo que foi inserido? Então ela cria essa tesoura. Essa tesoura, se a bactéria for contaminada novamente com o vírus do DNA, que é o DNA do vírus, olha o que acontece. Essa tesoura, que é esse pedacinho aqui de baixo, aqui, ó, ela consegue se encaixar no DNA do vírus, por quê? Porque ela tem um RNA que já é encaixável ali, porque ela vem desse DNA de antigamente, que ele já fez isso, né? Ela se encaixa ali, corta o DNA do vírus, e o vírus não apresenta mais, então, resistência ao vírus ali, querendo ou não. Se você destruiu o DNA viral ali, você destruiu o vírus nessa situação. Então, é um mecanismo de defesa que as bactérias possuem, que elas cortam o vírus do DNA fazendo esse tipo de tesoura aí, né? O Cas9, esse Cas9 aqui, que é a proteínazinha que vai se juntar a essa tracker RNA para fazer esse corte aí, né? Lembrando que tudo isso aí, esse corte, por exemplo, é feito por uma enzima. Tudo isso aí são exemplos de proteínas, tá? Que estão se ligando aí, a Cas9 e a RNase são exemplos de proteína lá, tá? Ela publicou essa descoberta em 2011, então já faz aí um certo tempinho. No mesmo ano, ela começou a colaboração com a Doudna, que foi a outra que ganhou o Nobel ali junto com ela, né? O que elas conseguiram? Elas conseguiram fazer essa tesoura genética em tubos de ensaio, ou seja, elas conseguiram recriar essa tesoura genética em tubos de ensaio e simplificar os componentes moleculares para que fossem mais fáceis de usar, né? Então elas conseguiram tornar essa ideia, quando ela percebeu que podia cortar DNA usando esse tracker RNA, ela conseguiu colocar isso em tubo de ensaio e simplificar um pouco, né? Um experimento que marcou aí, elas reprogramaram a tesoura genética, ou seja, elas conseguiram criar uma tesoura que cortava aonde elas bem entendiam, tá? Em sua forma natural, as tesouras reconhecem o DNA dos vírus, igual a gente falou, é um mecanismo de defesa das bactérias contra os vírus, mas a Charpentier e a Doudna provaram que podem ser controladas para que possam cortar qualquer molécula. Isso aqui que é importante, ó, qualquer molécula de DNA, gente. Se elas conseguiram fazer isso daí, então quer dizer que agora você consegue cortar qualquer DNA, DNA de gente, DNA de bicho, DNA de planta, do que você imaginar. E onde o DNA é cortado, você pode reescrever o código da vida. Imagina a pessoa fazendo esse experimento, como deve ser muito louco, né? Se você criou isso daí, o medo de você, às vezes, entrar em contato com essa substância, sei lá, ela cortar um DNA importante ali, ou sei lá, né? Vai saber aonde, quão fundo ela vai isso na sua célula. Mas olha aí, né? Se a gente for explicar, também essa ilustração tá lá na página do Nobel, eles disponibilizam aí. Então, praticamente, elas conseguiram criar isso daqui, ó. Esse guide RNA, um RNA guia aí, que é como se fosse uma tesourinha, meia tesoura. E essa meia tesoura vai encaixar onde você quer cortar, né? Se você pegar o genoma aí, ó, o genoma humano, você escolhe a parte que você vai encaixar a sua tesourinha
E junto com a Cas9 aqui, ela vai fazer o corte específico ali no DNA, na parte que você quiser, né? Após cortado isso daí, na maioria dos casos, esse DNA ele é recomposto, né? Ele é reparado, e a função dos genes que foram cortados é desligada. Olha aí que coisa importante, né? Você consegue desligar alguns genes. A gente sabe que os genes são quem comandam aí a cor, desde a cor dos seus olhos, cor do seu cabelo. Algumas doenças são causadas, né? Doenças hereditárias por genes. Então, uma ferramenta extremamente poderosa. E também, se elas quiserem, elas podem criar templates. Olha como que é um trabalho importante mesmo. Elas podem criar templates, né? Partes do DNA que elas queiram colocar ali onde elas tiraram. Então, elas podem cortar um pedaço e colocar o pedaço que elas escolheram. Como se fosse você gravar uma fita, gravar uma parte ali que você quisesse que estivesse, sei lá. Falei errado agora, mas é como se você quisesse colocar uma parte ali, né, do DNA que você almeja que exista ali nesse ponto, né? E então isso mostra como é importante o trabalho delas e como elas descobriram uma coisa assim que consegue mexer no DNA de tudo, né? Contribuições com a descoberta dela, desde que elas descobriram, elas vêm sendo usadas amplamente, principalmente o quê? Na pesquisa de plantas, por exemplo, conseguem desenvolver plantas capazes de desenvolver safras que resistem a mofo, pragas e seca. Aí a questão é assim, eu não sei se quando faz esse corte de DNA vai se chamar uma planta de transgênica ou não. Se quando se fala transgênica vai ser sobre isso, mas eu acredito que quando é transgênica é quando você mistura um gene de uma outra planta naquela. Então não é o caso de você chamar a planta de transgênica, mas você consegue então modular os genes da planta aí para elas ficarem resistentes a algumas partes, né? Colocar, sei lá, para ela produzir alguma substância que vá matar o mofo, tudo isso você consegue controlando os genes da planta. Na medicina, né? Tem ensaios de terapia contra o câncer. Imagina que beleza aí, né? Conseguir evoluir e a gente tratar o câncer a partir de mexer no genoma, em vez das pessoas fazerem essas quimioterapias super pesadas, mas eu acredito que ainda também vai ter que continuar fazendo essas quimioterapias, né? E também curas de doenças hereditárias. Tudo isso daí mudando, claro, o genoma. Gente, é só você pensar que tudo que você é aí, né, fisiologicamente, é montado pelos seus genes, né? Os genes são quem comandam a vida. É eles que vão dar todas as suas propriedades aí, não psicológicas, mas fisiológicas, tá? Essas tesouras levaram ciências a uma nova época de muitas maneiras e estão trazendo aí, querendo ou não, maiores benefícios para a humanidade. Por essa descoberta, essas duas mulheres conseguiram ganhar aí o Nobel de Química de 2020, tá? Essa notícia é bem rapidinho, eu dei umas gaguejadas no pedaço aí, ali naquela parte de falar do corte do DNA, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês não conhecem o canal, se inscrevam. Muito obrigado se você assistiu até aqui e tchau, falou!